Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Saúde a igreja, a amada igreja, com a paz de Jesus. Agradecendo a vocês pelas lembranças do aniversário, pelo carinho, pelos zaps, pelos pelas ligações. Não mereço, mas que seja tudo de acordo com a vontade de Deus. E como eu desafinei o outro dia, que seja tudo para ser entregue no Calvário. É tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo por causa dEle. Amém, queridos? Bom, temos falado nesse primeiro trimestre sobre restauração. Ouvimos restauração daquele que desce à casa do oleiro e se submete ao oleiro para que seja reformado, seja restaurado. Aliás, eu queria chamar a atenção de vocês que reforma é uma coisa, restauração é outra. Amém? Então vamos ver o seguinte. Ouvi também sobre a mulher de fluxo de sangue, restaurada na sua saúde e restaurada na sua fé. Ouvi também aqui sobre Naamã, com seu orgulho, descendo as águas do rio, nu como nasceu, porque a verdade é essa. Naquele tempo não tinha negócio de shortinho, nem sunguinha. Ele tinha que descer a nu como nasceu, à frente de todos os soldados, jogando o orgulho fora. E foi restaurado 2 vezes, uma por causa da saúde, fisicamente, e a outra espiritualmente. Houve a restauração também de Neemias e de Esdras, não só pelo templo e pelo muro de Jerusalém, mas principalmente porque aquele povo, naquela época, estava cuidando muito mais de suas casas do que da casa do Senhor, do que da cidade do Senhor. Por isso, tudo que eles recebiam parecia um saquetel furado, nenhum dinheiro parava no bolso. Então, vimos restauração de tudo quanto é jeito, e ninguém sobe nesse púlpito, falei ninguém, não são só os pastores, para falar de algo que Deus não mandou. E eu fiquei matutando algumas vezes em casa, ouvindo restauração. Digo, eita Jesus, tu está querendo me restaurar, eu já estou restaurando aqui em casa, e só pela misericórdia. E tome de restauração. Bom, pensando nisso, a gente vê que Deus está dando um recado claro, não só à igreja. Hoje nós temos YouTube, hoje assistem, 30 pessoas, umas 40 na igreja. Mas quando você vai ver daqui a alguns 4, 5, 6 dias, são 180 pessoas, 160, 170. E esses passam para alguns, que passam para outros, e esse a gente não tem como controlar, porque eles passam já de maneira de compartilhamento. E está se espalhando pelo Brasil, quiçá pelo mundo, a necessidade da restauração. Mas restaurar o quê? Restaurar esse pandemônio que estamos vivendo. Ninguém está se entendendo mais de jeito, nem hipótese nenhuma. A verdade é essa. Então se publica de que vermectina ajeita, que é bom. Daqui a pouco sai um estudo dizendo que não vale nada. Passado mais um mês, aí sai outro estudo dizendo que é bom. Passa outro mês e diz que não é bom. Aí vem hidroxicloroquina. Um mês o estudo é bom, no outro mês não é bom. E as autoridades vão se degladiando politicamente também, brigando com o remédio. O remédio agora virou arma. E o pior é que as vítimas é a população. Ninguém lembra de falar da época de eleição, que para mim, Raimundo, quem sou eu? Mas por mim não teria havido. Ali nós tivemos caminhadas, tivemos bicicletadas, motocicletadas, tivemos caminhadas, reuniões, e tudo de quanto foi coisa que podia acontecer, aconteceu. Depois veio o Natal, veio o Ano Novo, veio o Carnaval, que dizem que não existiu em um lugar, existiram em outros. Vieram os paredões nas comunidades de todo o Brasil, inclusive aqui em Vila Canária e Pau da Lima e adjacências, Rio de Janeiro nem se fala, onde a polícia não vai. São 600, 700 pessoas pulando lá carnaval, protegidas pelos, entre aspas, chefes,
E a polícia é para ir, para começar a atirar, vai matar um inocente, e depois que matar dizem que vai ser inocente, e aí os direitos humanos correm para dentro da polícia e a coisa está desse jeito. Não demorou muito, explodiu a bomba, a segunda bomba, bem maior do que a primeira. E pior do que a primeira, porque agora nós temos duas ou três novas cepas, sendo que uma delas é ultra grave, e está levando não só mais os velhos, haja visto que eu escapei, mas está levando os novos, está levando bebês, tudo porque aqueles que vão lá para os paredões, vão para suas casas e transportam os vírus, e as coisas ficam desse jeito. Mas eu não vou pregar sobre vírus, até porque eu não sou nenhum cientista, não sou infectologista, não sou médico de linha de frente, embora eu homenageie todos eles. Sou um pastor, sou um homem. Mas fica uma pergunta: como é que nós achamos que Deus está se sentindo? Não precisamos recordar muito tempo atrás, mas ainda que fôssemos lá, nós vimos grupos de rock elogiando Satanás, dizendo que Satanás que era o Deus, etc, etc. Passado mais um tempo, teve um que disse que nasceu há 10 mil anos atrás, etc, etc, e a gente vai ver que está se referindo justamente ao inimigo, o senhor Raul Seixas. Passado mais um tempo, vieram as escolas de samba, descendo a vara em Jesus, botando Jesus como perdedor, sem o menor respeito. Vieram os teatros, às vezes na presença de ex-presidentes, eu vou retificar, dos inocentes ex-presidentes. Sou eu que estou falando, ponto. Não é a igreja de Vila Canária, não, a opinião é minha. Aí eu vou fazer igual a Band não, a CNN. A opinião de um pastor não reflete a opinião da igreja. Tá bom? Então, inocente eu estou botando entre aspas mesmo. Pronto. Então, o que acontece é que, na frente desse presidente à época, homens nus se lambendo, e isso indo para a televisão. Depois vimos crianças tocando em homens nus e dizendo que isso era arte. Depois proibiu-se orações nas escolas, proibiu-se cruz nas escolas e nos tribunais, proibiu-se Bíblias nas escolas e nos tribunais. Eu volto a perguntar: como vocês acham que Deus está se sentindo? Como vocês acham que Deus está se sentindo? Queridos, Deus é bom, eu não tenho dúvida, é magnífico, é maravilhoso, é tremendo, é o Criador de todas as coisas, inclusive todo o universo, que nós não conhecemos nem 10%, se é que é 10% que a gente conhece. É aquele que nos ama tanto, que deu um único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Que Deus tremendo é esse, que nos ama tanto, que nos criou, que nos deu a chance de recebermos a graça. E de que maneira nós respondemos a esse Deus? O que é que nós temos feito com relação a esse Deus? E não só as pessoas não cristãs, mas as cristãs também. Escândalos e mais escândalos. Muitas grandes igrejas, a nossa, por exemplo, é pequena, ou é média, mas quando se fala, olha, vai ter que fechar as igrejas, sentimos, ficamos doídos, mas cumprimos numa boa, vamos para a internet e o povo nos acompanha. Mas as ditas grandes igrejas fazem campanha, vão lá para os congressos e tribunais para reabrirem. Aí pergunta: não, é porque ama Jesus. Não é bem isso. Amam seus jatinhos, amam seus contratos para eles se apresentarem, porque Jesus, Deus, disse que de graça você recebeu, de graça você dê. Mas quando você convida um desses famosos, uma dessas grandes igrejas, querem cobrar os olhos da cara. Aqui em Salvador tem exceções, graças a Deus, conheço duas, podem ter bem mais, hein? Para dizer que eu não disse só. Conheço bem duas, a igreja IBAN, com o pastor Abraão, a IBVA com o pastor Marcos Prudêncio Lopes,
São igrejas que não se deixam levar por dinheiro, se deixam levar por caráter, como a nossa. Foi nessa igreja que eu aprendi. Mas, pergunto de novo, como é que vocês acham que Deus está se sentindo? De que maneira você acha que Deus está sentindo a situação que Ele está atravessando? Como? Se nos ama tanto, e nós respondemos desta maneira. Quando não respondemos participando diretamente, respondemos por omissão. Somos omissos na defesa dos interesses de Jesus. Somos omissos nos interesses de Deus. E aí, como é que ficamos? Queridos, quando Deus resolve restaurar, Ele primeiro usa os profetas. E haja profeta e profetiza aqui na primeira igreja batista em Vila Canária, falando de restauração. Creio que nas demais também. Creio que nas demais também. Mas, quando não é cumprido aquilo que ele deseja, ele entra com justiça. E aí nós queremos botar a culpa no inimigo, a culpa na China, a culpa no vírus, a culpa aqui, ali, acolá. Mas se vocês forem olhar a história mundial, toda vez que o mundo chegou nesse caos, Deus entrou com uma providência. Os homens podem dizer o que disserem. Por exemplo, se Jesus romper agora, subirmos, a imprensa vai vir aqui, vai ver nossas roupas no chão, vão dizer que foi uns ETs que passaram aqui, um disco voador e levou a gente. Com certeza vão dizer isso. Não vão reconhecer que foi Jesus que voltou para levar a sua igreja. Mas a Bíblia, costumamos dizer, quase que como jargão, como ditado, a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é um manual de vida. Tudo o que acontece hoje na Terra é quase que uma repetição do que aconteceu na palavra de Deus, na Bíblia. O problema é que nem todos conhecem, nem todos estudam, meditam sobre isso. Então vemos Deus levantar Jeremias, Sofonias, principalmente já no final, quando Judá já estava para ser destruída, Jerusalém destruída. E Jeremias então chorava, por isso que ele é conhecido como profeta chorão. Ele chorava, vendo o que estava para acontecer, e qual era a resposta a ele? Que ele representava a Deus. Jogar ele em poço de lama, prender ele, bater nele, ridicularizar ele. Sofonias do mesmo jeito. Vocês abram os olhos, a paciência de Deus está chegando ao fim. Tomem cuidado. E o povo ria e o povo continuava lá nas suas farras. Aliás, eu fiquei bobo ontem, vi hoje, quando o jogador, se eu não me engano, foi Vampeta, estava numa casa de jogos, cassino, né, que é proibido, trancado, foi Vampeta mesmo? Não, Vampeta foi aqui na Bahia, lá foi o do Flamengo, como é o nome? Gabigol, né? O Gabigol, desculpe, viu, Vampeta, você foi aqui, mas fez errado também. Foi o Gabigol, junto com outro DJ, sei lá o quê, esse MC, sem máscaras, tomando a maior cana do mundo, um cara que é um homem público, dando péssimo exemplo. O prefeito de Cuiabá foi flagrado e está filmado, foi a televisão mostrou, não sou eu, bebendo cerveja, e ele fez o decreto dizendo que não podia beber, e bebendo no meio da rua. Tem alguma coisa que não está fechando, queridos. É a mesma coisa que estava acontecendo na época de Jeremias e Sofonias. Parem, é como se eu tivesse, mas pastor Idaildo, pastor Idelbrando, pastora Silvio Nalva, pregando no deserto, literalmente. Não estou me referindo com relação à igreja aqui somente, mas estou me referindo com relação à internet. Estou me referindo com relação àqueles que não querem encarar a realidade.
aqueles que andam desfilando em Vila Canária, que são crentes, sem máscara, desobedecendo as autoridades, levando os vírus para dentro da própria congregação e dentro de sua própria casa. Fora isso, não teria problema de nós botarmos 70 pessoas aqui como estava antes. Não teria problema nenhum. Mas as medidas estão endurecendo à medida em que a desobediência aumenta. A desobediência aumenta e a coisa começa a ficar ruim. E tome desempregado. Aí eu pergunto, até quando? Será que não dá para entender? Fala-se muito em vacina, que o Brasil não comprou vacina. Gente, quem tem dinheiro à vista, e muito dinheiro, é quem compra logo. Me lembro que a primeira carrada que vinha, os Estados Unidos, ainda na época do Trump, disse que o avião de lá não saía, pagou o dobro e foi lá mesmo. E era nossa. Não tem para o mundo inteiro, não tem como fabricar de uma hora para outra. Está dando resultado, dá, graças a Deus. Mas novas cepas, quer dizer, novos tipos de vírus estão acontecendo. E, de repente, a vacina pode não servir mais. Mas isso poderia ser controlado como, Raimundo? Só com vacina? Não. Com separação social. Como nós estamos aqui de 2 metros de distância. Com máscara. Evitar sair sem necessidade. Vai para o trabalho e toma os cuidados no trabalho. E naquele tempo estava exatamente assim. Não estou nem aí para o que vai acontecer. Mas Judá vai ser invadido, o povo vai ser destruído, o povo vai ser escravizado. Nós não estamos passando por uma escravização? Se temos que ficar em nossas casas? Não é escravização se eu passar de 8 da noite e me pararem e eu ter que responder o que eu estou fazendo na rua? Era a mesma coisa. É só conhecer a Bíblia. Abram suas Bíblias, por favor, em Daniel 4. Quero ler com vocês de 34 a 37. Vamos ver o que é que Deus faz quando Ele quer restaurar. Vocês estão brincando com Deus? Vamos ver só. Até eu fiquei surpreso. 34 a 37. Quem achou, dê glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aguarda um pouco. Assim diz o Senhor, mas ao fim daqueles dias, eu, o rei, o imperador Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia. É um rei ímpio, se convertendo e reconhecendo Deus como magnífico, como temendo. Deus queria esse homem para ele. Deus já tinha escolhido Nabucodonosor. E pouco a gente percebe quando lê na Bíblia batido. Naquela confusão que estava em Judá, de repente o exército da Babilônia invade e leva, na primeira leva, várias pessoas como escravas. Depois segunda leva e depois terceira leva, e também todos
as taças de ouro do templo do Senhor, que foi destruído, foram levados para o rei, pelo rei, para o Deus minúsculo da Babilônia. Na primeira leva, entre esses, foram 4 jovens: Daniel, Azarias, não, aí já é o segundo nome que dão para ele. Foi Daniel, estou procurando me lembrar aqui. Misael, Azarias e Ananias. Onde Daniel queria dizer: Deus é o justo juiz. Eu sei porque meu filho chama-se Daniel. Ora, quando chegou lá, o rei estava procurando pessoas jovens. Daniel devia ter seus 15 anos e os demais entre 12 e 14. Então o rei estava procurando pessoas jovens e inteligentes para que viessem servir no palácio com ele, como pessoas sábias. Então o que é que vamos fazer? 3 anos na Universidade da Babilônia. 3 anos na universidade. Primeira coisa, mudar o nome para anular aquilo que ele é. Então já vinham 4 crianças sofridas, separadas dos familiares, e agora tem seus nomes mudados, para que não tenha mais nada que ligue ele com Deus de Israel. Se isso tivesse na cabeça dele, tinha funcionado. Estou falando de Daniel, mas estava no coração dele e dos outros 3. Quando está no coração, Deus está no nosso coração. Não há nada que nos mude, não há nada que nos faça desistir. Nada. Absolutamente nada. Segunda coisa, vamos tirar os alimentos que eles estão acostumados e dar os alimentos do rei. Porque assim também eles vão acostumando e esquecendo sua cultura e adquirindo nova cultura. Isso tudo fazia parte de um grande plano. Não foi de um dia para o outro. Era um grande plano. Tem que aprender agora a língua dos babilônios. Tem que esquecer a língua judaica, o hebraico, o aramaico. Mas Daniel, além de tudo, tinha uma coisa chamada sabedoria. Ele procura o eunuco que tomava conta dos jovens e diz: por favor, ao invés da comida do rei, nos dá verduras para comermos e água. O eunuco, vendo um cara tão gentil, mas gostava mais da cabeça dele. Se eu fizer isso e você ficar mais magro do que os outros daqui a 2 anos, o rei vai mandar me matar. Aí Daniel fez: não quero 2 anos. Teste a gente por 10 dias, e após os 10 dias, o Senhor vê se continua ou não. Pois bem, 10 dias passados, os mais fortes daquela turma toda que estava ali naquela, entre aspas, Universidade Babilônica, os melhores eram os 4 que vieram, o Daniel e mais os 3 que vieram com ele. E aí mantiveram. Então, o plano do inimigo já não funcionou. Já não deu certo. Já não funcionou bem. Agora teria que assumir deuses estranhos por causa da troca de nomes. Também não deu certo. E um deles esqueceu o Deus verdadeiro. Agora o que eles teriam que fazer? É o dia do TCC, prova final. Quem fez TCC sabe do que eu estou falando. É uma praga. É o treme-treme de todo estudante universitário. Não conheço um que não faça. E deu certo, não deu, e vai para o mestre manda voltar, e volta e lá, vai para lá, mas tem que mudar isso, e vai de novo, muda aquilo, e você já fica que não aguenta. Nesses dias você não quer falar com ninguém, você nem para a igreja você vem. Eu conheço o TCC. Então chegou o grande dia. Se o TCC seria aprovado, pode deixar, fique tranquilo. Se o TCC seria aprovado. Gente, foi aprovado, foram aprovados em primeiro lugar. Aleluia. E foi dado cargos importantes a eles, todos em primeiro lugar. Mas o inimigo não brinca em serviço. De repente, num belo dia, está um bochicho. E será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser enforcado? Será que vai ser cortado pelo pescoço? O que está acontecendo?
Aí Daniel vai lá e, o que está vendo? Não, o rei sonhou. Sim, daí? Ele chamou todos os sábios e adivinhos até ele, e chegou lá, os adivinhos foram chamados e disseram, por favor, me digam, interpretem o meu sonho. Aí os adivinhos e os sábios disseram, tá bom, rei, conte seu sonho. Não, não posso contar o sonho. Não sei o sonho. Eu não me lembro o sonho. Bom, mas se o cara é adivinho, é para adivinhar mesmo. Parabéns a história. Eles eram considerados adivinhos no reino. Então é para adivinhar. Mas não conseguiam. Mas rei, ninguém consegue te dizer o que o senhor sonhou se o senhor não contar. Ah, já sei que vocês querem me enganar. Vocês só têm meia hora aí para vocês resolverem isso. Meia hora passou, não resolveu. Só manda cortar a cabeça de tudo quanto é sábio e adivinho. Todos aqueles que estão próximos a mim, que são sábios, que eu treinei, deixei de treinar, que seja daqui, que não seja, manda matar todo mundo. Inclusive Daniel. Mas Daniel tinha inteligência e tinha jeito de tratar as pessoas. Voltou-se de novo para o rapaz, para o líder, para o capataz, sei lá que nome que dava, e disse, olha, eu vou lhe pedir uma coisa. O que quer? Por favor, me dê somente 24 horas, diga ao rei, que em 24 horas eu vou interpretar o sonho para ele. É crer muito em Deus, não é, queridos? É ter muita fé. Porque se fura, ele ia morrer devagarzinho. Ia ser a pior morte do mundo para ele. Mas ele não fica só, ele chama os três e diz, vamos orar para Deus revelar esse sonho. 24 horas depois ele procura o rei Nabucodonosor e diz, ó Nabucodonosor, vire para sempre, o senhor é rei. Mas eu vim para interpretar o seu sonho. Você conseguiu, Daniel? Eu não. Mas o Deus que eu sirvo, aí Deus se apresentando a Nabucodonosor. O Deus que eu sirvo, esse é quem dá todas as revelações, porque ele pode todas as coisas. Então me conte, o senhor sonhou uma estátua de ouro, cuja cabeça era de ouro, os troncos e os braços eram de pratas, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas e os pés eram de ferro, sendo que os pés ferro misturado com terra ou barro. Rapaz, foi isso mesmo, Daniel. Agora eu me lembrei. Que Deus tremendo. Você vai ficar como líder dos sábios, líder dos adivinhos. Você é o melhor de todos. Mas o que quer dizer esse sonho? Oh, rei, eu não gostaria de te contar, mas vou contar. A cabeça de ouro é a Babilônia, é o Senhor, que hoje é o maior país do mundo, é o mais poderoso. Mas antes disso eu queria dizer para vocês que também no sonho, uma pedra pequena sai de um morro, vai crescendo, crescendo, depois bate na estátua, esfarela a estátua. A cabeça de ouro é o Senhor, a Babilônia, que vai perder o reino para o tronco e braços de prata, que são os medo-persas, que vão invadir e vão ganhar seu reino. Depois, esses medo-persas vão perder para aquele que tem ventre ventre não, tem pernas de bronze, não, tem ventre e quadris de bronze, que são os gregos, e também vão perder para aqueles que têm pés de ferro e pernas de ferro, que é Roma, que são os romanos. Mas o seu reino também será destruído. Daniel, você vai ser o líder de todos, você vai ficar no comando de tudo, está com você a bola, é você que é tremendo, porque esse Deus que você serve é um Deus sempre eterno, é um Deus tremendo. Ele começa a reconhecer quem é Deus e Deus começa a puxar ele. Como fez com o povo de Israel, quando estava Sofonias e Jeremias puxando. Como está fazendo com o povo da terra, quando usa profetas, trazendo e puxando e dizendo, voltem para mim enquanto há tempo. Voltem para mim enquanto há tempo. Voltem-se para mim. Muito bem. O inimigo não dorme em serviço. Agora, o rei se sente o melhor do pedaço, ergue uma estátua de ouro que não tem mais tamanho e todo mundo tem que se ajoelhar. Vocês já conhecem a história. Mas tem que ser contada para você ver como é que Deus age para eles.
para ele, Nabucodonosor. A finalidade era ele. Chama os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que ajoelhar. Nós não vamos ajoelhar. Então vocês vão para a fornalha de fogo. Pense um pouquinho. Ei, sobre isso nós não precisamos pensar. Porque o nosso Deus, se quiser, Ele nos salva. Se não quiser, Ele não nos salva. É como se nós disséssemos, não aceitamos nenhum país estrangeiro vir dominar o Brasil para impedir os cultos. Estou falando de país nenhum, viu? Você que tem na internet para não querer me botar em frio antes da hora. Viu? Mas é como se um país quisesse dominar a gente e a gente dissesse, fora comunistas! Não aceitamos fechar nossas igrejas. Não aceitamos deixar nossos cultos subordinados a vocês. Não é o inimigo que vai controlar a igreja de Cristo. Mas você vai morrer. Isso aí é problema de Deus. Se Ele quiser que a gente morra, a gente morre. Mas olha, eu não sei as outras igrejas, não posso falar por elas, queridos. Mas a primeira igreja batista em Vila Canária jamais se renderá ao inimigo. Haja o que houver, estamos plenos e firmes. Estamos plenos e firmes. Ah, é assim? Diz o rei, diz Nabucodonosor, a quem Deus queria. Sempre eu estou frisando isso. A meta é Nabucodonosor. Esquenta a fornalha 7 vezes mais e leva essa raça e joga lá dentro. Os caras que foram jogar morreram queimados lá de fora. E os 3 ficaram lá dentro. Daqui a pouco, quando o rei olha, ele diz, não foi 3 homens que nós jogamos? Foi. Eu estou vendo 4 ali caminhando com eles. Sabe quem era o 4, querido? Era Jesus antes da encarnação, aleluia. Era Jesus antes da encarnação. Tira, saia, Sadraque, Mesaque, Abednego, saia. Por que ele não chamou o 4º homem? Porque ele não queria saber de se converter. Saíram os 3 e a Bíblia nos diz que não tinha um cabelo chamuscado. E agora, mais uma vez, Nabucodonosor diz, não existe Deus igual a esse. Esse é tremendo. Esse eu digo que quem falar mal dele vai se ver comigo. Será que ele se converteu? Que nada. Que nada. Novo sonho. Agora, ele já manda chamar Daniel direto. Daniel, eu sonhei que tinha uma árvore frondosa, enorme, crescia. Todas as aves do mundo se acolhiam nela. Era uma árvore muito bonita, muito linda. E de repente veio uma ordem como se fosse do céu. Destrói a árvore, só deixa a raiz. E a árvore foi destruída. Isso quer dizer, Daniel, agora Daniel ficou no estreito. Daniel ficou no estreito. Ó rei Nabucodonosor, vive para sempre. Essa árvore, queria eu que fosse com seus inimigos, mas infelizmente é com o Senhor. Essa árvore é contigo. Deus tem te chamado. Deus tem mostrado a grandeza dele. Deus tem mostrado o quanto ele é eterno, o quanto ele liberta, como você viu libertar meus amigos. Ele tem mostrado para o Senhor o poder dele, e o Senhor não se dobra diante dele. O Senhor é muito orgulhoso. Isso quer dizer que um dia o Senhor vai ficar louco e vai ficar no meio dos bois e vai comer capim. E suas garras, suas unhas vão ficar igual a garras. Seus pés vão ficar igual a cascos. E isso vai durar bastante tempo. Mas ainda tem tempo, rei. Ainda tem tempo, humanidade. Ainda tem tempo, igreja. É só voltar para o Senhor. É só se arrepender e voltar-se para o Senhor. É só se arrepender e orar e buscar o Senhor. Mas aquele rei fez como a maioria da humanidade. Com 2 meses já tinha esquecido de tudo. Passado um ano ele está na varanda. Aí olhou aquele reino enorme dele. Os muros eram de 25 metros de largura, imaginem vocês. Olhou para aquele reino tremendo, aqueles jardins lindos. Já devem ter ouvido falar na maravilha antiga, de uma das 7 maravilhas antigas, que era o jardim da Babilônia. Viu aquilo tudo lindo, disse, tudo isso
é obra lá dele. Tudo isso foi criado graças lá a ele. Acabou de falar, enlouqueceu. Pegaram ele, não tinha jeito, jogaram para o mato. E no mato ele ficou 7 anos. Quer saber quantos anos? 7 anos. 7 anos comendo capim. 7 anos no meio dos bois. Com as garras e quase cascos. Andando no meio das porcarias dos bois. 7 anos sem saber quem ele era. Parecia que não tinha mais jeito. Como hoje, muitos acham que não tem jeito. Mas quando Deus quer achar alguém, quando Deus quer alguém, Ele vai buscar. Eu não sei, seu marido, seu filho, sua esposa, não se converteu, não se dobrou. Sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio, não se dobrou. Eu te digo que até no hospital, ele pode se dobrar. Ele é Deus que não precisa ir ao hospital. Mas vai se dobrar sim. Vai porque é filho de promessa. Vai porque é Deus quem está falando. Vai se dobrar. E naquele momento, 7 anos depois, ele tem um lampejo. Foi isso que eu li para vocês. E aí, de repente, ele disse: agora eu sei que Deus é tremendo, que só Ele pode todas as coisas. E agora eu deixo um decreto, que todos têm que respeitar esse Deus. Aleluia. Aleluia. Agora ele reconhece Deus como o Senhor da vida dele. Nabucodonosor converteu-se. E Nabucodonosor continuou junto com Daniel. Aliás, Daniel foi um cara tremendo. Passou por 3 países, 3 invasões. Babilônia, Medos e Persas, e ainda chegou a Ciro, não foi Ciro, que já era a Grécia. E aquele rei se dobrou diante do Deus tremendo. A pergunta é, ou se quiser pode vir, a pergunta é, ou restaura, eu estou falando de restauração, Deus restaurou o rei, o rei serviu o diabo, ele restaurou e trouxe para ele. Deus restaurou o reino, inclusive, e agora passou a ser servido por um homem que reconhecia Deus de verdade. 7 anos não são 7 dias. Eu não sei nem como os funcionários chegaram perto dele para pegar ele, fedendo que só ele. Fedendo. E Deus é tremendo, queridos. A única coisa que Deus não faz é você dizer que não quer e Ele vai lhe buscar na raça. Ele trabalha a você. Ele primeiro trabalha a você. Então, quem quer aceitar a restauração, aleluia. Deus está disponível. É agora. Quem não quer, e se Deus quer, Ele vai comer capim. Você prefere se restaurar ou comer capim para depois restaurar? Porque a palavra vem sendo dada muito mansa. A mulher diz fluxo de sangue, beleza, tudo certo. Mas chegou a hora de dizer, e quando eu não quero e Deus quer, o que acontece? Deus usa a justiça. Bondade, misericórdia. Se nada disso dá certo, Ele usa a justiça. Ele usou de bondade com o mundo durante quantos anos? Quantos anos? Quantas molecadas foram feitas em nome da arte, em nome de partidos, em nome de grupos? Quantos anos? Mas Deus é bom, Deus perdoa, Deus não está nem aí. Os crentes não devem se meter nisso, não. Eu não sei de uma reunião de grupo de igreja, seja que igreja foi evangélica ou católica, cristã, né? Que tenha defendido o Senhor. Eu não sei um grupo que tenha se levantado. Que é lei para todos. Eu não posso mexer com a estátua afro-brasileira que está pelos jardins, pelas ruas. O país é laico, eles têm direito à religião deles, ou à seita deles, tanto faz. Eu tenho direito à minha. Então, a mesma autoridade que levantou aquela estátua, poderia levantar uma Bíblia.
país é laico. Mas se levantar a Bíblia aqui, no meio da praça de Vila Canária, vão dizer, não pode esse negócio não. Isso aí para cristão não pode, isso é erro, isso aí está fora da lei. É dinheiro público jogado fora. Que justiça humana é essa? Quando a justiça humana não funciona, a do meu Deus vivo, aleluia, funciona. Ela funciona. Ela funciona. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Quando o pastor Deus está vindo, vamos falar com Deus. Deus, vamos te agradecer, Senhor, por abrir nossos olhos espirituais, para que, Deus, independente de circunstâncias, saibamos que o Senhor é conosco, saibamos que nossa terra, nosso país, não é aqui, não é no planeta mundo, planeta Terra, não é no Brasil, minha cidade não é em Salvador, mas Deus, a minha cidade é aí na glória, onde Jesus disse que ia preparar nossas moradas. Vocês que estão me ouvindo e que ainda não têm certeza da sua morada, o tempo é agora de você ter seu coração restaurado, voltando-se para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Um Jesus tão poderoso, que todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. É só você se dobrar aí, dizer: Jesus, eu te quero como meu Senhor, como Senhor da minha vida. Eu não quero passar pela faixa do capim. Basta ter o Senhor para viver uma vida digna, uma vida de alegria, independente de circunstâncias. E quando orarmos com fé, orarmos com vontade, orarmos buscando o Senhor, Ele vai sarar todos esses vírus. Ele vai entrar com providências, com ou sem vacina, com ou sem remédio. Porque Ele é um Deus que criou todas as coisas. E esse vírus não é imune a Deus. Age, Senhor, com poder e graça. Pedimos perdão ao Senhor por tudo que foi feito nessa cidade, nos carnavais, nesse país, nas demais épocas, nos teatros e no mundo afora, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que o Senhor possa enviar Jesus para que Ele recolha a igreja dele antes da grande tribulação. Eu já nem sei se já não estamos entrando nela. Quem sou eu para saber o dia que Ele volta? Mas o Senhor é o meu Deus, sabe de todas as coisas. E esse é só um pedido dos seus filhos que estão aqui comigo presentes, aqueles que estão dentro de suas casas presentes, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diz: glória a Deus.